No final do século XVII, a partir da saída dos holandeses do Brasil, a economia que era baseada na cana-de-açúcar entrou em crise. Portugal precisava que a colônia funcionasse bem. Nesse mesmo período, acabou se descobrindo ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Então tudo começou a ir muito bem, tanto que a população deu um salto de 300 mil para 3 milhões de pessoas aproximadamente. A capital, que era em Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro, ficando assim mais perto do fluxo do ouro. No início da exploração, Portugal criou as casas de fundição. Para manter o controle da produção, todo o ouro era encaminhado para lá, derretido e transformado em barras. A partir desse controle, Portugal retirava o quinto, ou 20% de toda a produção. Essa estrutura funcionou muito bem até que o fluxo do ouro começou a decair. Com menos ouro sendo extraído, Portugal passou a receber menos tributos. Para resolver isso, eles criaram a derrama, que era uma meta em que a colônia teria que enviar 1.500 quilos de ouro para a metrópole. Caso não fizessem, todos os bens da população eram confiscados. Com a produção em declínio, todos sabiam que o ouro iria acabar. Então circulavam boatos que a coroa iria cobrar a derrama e levar muita gente à falência. Claro que a preocupação maior era a parte rica da população, já que os pobres não tinham quase nada. Nesse tempo circulavam entre as classes altas os ideais iluministas, já que seus filhos eram enviados para estudar na Europa, onde tinham contato com o movimento, e traziam muitos livros de lá, todos proibidos na colônia pela coroa portuguesa. Essas pessoas vieram a formar um grupo baseado nesses ideais iluministas e revolucionários, e ficaram conhecidos mais tarde como os Inconfidentes. Eles tinham como objetivo ficar livres dos impostos de Portugal e instalar uma república, tendo como modelo a independência dos Estados Unidos, com um presidente e sua capital em Vila Rica. Quase todos os Inconfidentes tinham uma grande dívida com a coroa, sendo que pretendiam instalar a revolta no mesmo dia da derrama. Entre eles, um sujeito chamado Joaquim Silvério dos Reis traiu o movimento em troca do perdão das suas dívidas. A coroa então resolve suspender a derrama, o que acarreta no esvaziamento do movimento e ao mesmo tempo começa a prender algumas pessoas nomeadas como líderes. Entre eles, Joaquim José da Silva Xavier, dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político, conhecido como Tiradentes. Dos 12 condenados à morte, 11 pediram para receber o perdão da Rainha de Portugal, e eles foi concedido, né? Então eles foram exilados. O Tiradentes não pediu perdão, ele assumiu os seus ideais e acabou sendo executado. Ele foi enforcado em praça pública no Rio de Janeiro, o seu corpo foi esquartejado, a cabeça dele foi exposta em Vila Rica e as partes do corpo restante foram espalhadas no caminho até o Rio de Janeiro. Isso foi uma demonstração da parte da coroa portuguesa do que acontecia a quem traía a coroa, né? Uma outra situação aconteceu na Bahia. Quando a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, isso causou sérios problemas. Salvador perdeu recursos, pessoas se mudaram para o Sudeste, causando uma grande crise administrativa na cidade. Além disso, com a alta cobrança de impostos, a população mal conseguia comprar comida. Essa conjuntura de fatores favoreceu a proliferação de ideias separatistas nas classes populares. Algo bem diferente do que aconteceu em Minas. Ali haviam poucos envolvidos das classes altas. Haviam, mas poucos. Mas da mesma forma os ideais iluministas estavam presentes e circulando, só que agora também nas camadas populares. Outra diferença em relação ao Levante Mineiro foi o modelo republicano, que agora se inspirava na Revolução Haitiana, uma revolta de negros escravizados, que se separaram da França. Os objetivos dos separatistas eram um governo republicano e democrático, o fim da escravidão e o preconceito, o livre comércio e a abertura dos portos e o aumento do salário dos soldados. Alguns membros do movimento tomaram uma atitude precipitada e resolveram distribuir panfletos na cidade. Isso alertou as autoridades, que logo prenderam 49 integrantes. Alguns foram mandados para o exílio, os mais pobres condenados à morte. Foram 4 deles: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, que assim como Tiradentes foram enforcados e após esquartejados tiveram parte dos corpos espalhados pela cidade, no caso em Salvador. Esse período da história brasileira abriu caminho para a independência, anos mais tarde, e vai ser assunto da próxima semana. Tchau!